Olá, aqui é Joaci Júnior, seu professor de Geografia, e esse é o Plano de Estudo Tutorado PET, volume 4. Esse vídeo é para você, estudante do 7º ano do ensino fundamental, e na semana 3, o tema de Geografia é a participação das mulheres no censo demográfico e no mercado de trabalho. Nesse vídeo você vai ver que no Brasil existem mais mulheres do que homens, como foi estudado na semana 2 do PET volume 3, e como as mulheres estão conquistando o mercado de trabalho. No final do vídeo eu dou algumas dicas para responder às atividades com sucesso. Bons estudos! Sabemos que além da faixa etária, a pirâmide etária também apresenta as proporções entre o gênero masculino e feminino, ou seja, homens e mulheres. E de acordo com os resultados do último censo demográfico, realizado no Brasil em 2010, o número de mulheres é superior ao número de homens. Então, o número de mulheres está em 51% do total da população brasileira e o número de homens 49% do total. Essa mesma pesquisa indica que a taxa de mortalidade ela é um pouco superior entre os homens, ou seja, morrem mais homens do que mulheres. E isso decorre também uma vida média maior para o sexo feminino, aproximadamente 4 anos a mais em relação aos homens, o que é comum no mundo inteiro. Porém, essa proporção entre os dois sexos varia de acordo com a região do país, e geralmente nas áreas de imigração, ou seja, as que estão recebendo novos contingentes de migração interna, como Rondônia, Mato Grosso e Roraima, a proporção de homens é maior do que a de mulheres. Já nas áreas de emigração, ou seja, dos locais onde se originam os migrantes, de onde eles saem, como Ceará, Pernambuco e Minas Gerais, a porcentagem de mulheres é maior, superando a média nacional. Vale lembrar que essas diferenças raramente ultrapassam o índice de 3 ou 4%, para mais ou para menos, entre um sexo e outro. Então vamos observar a pirâmide etária do Brasil em 2010. Temos a faixa etária, ou seja, a faixa de idade entre 0 e 100 anos de idade, e o lado esquerdo, azul, homens, e o lado direito, vermelho, mulheres. Então temos aí a representação de 51% do total dos habitantes do Brasil em sexo feminino. E a pirâmide etária de 1960 está ali no cantinho inferior direito. Temos ali a proporção entre homens e mulheres naquela época. As mulheres e o trabalho. Em relação ao trabalho remunerado, aquele trabalho em que se recebe salário ou remuneração em dinheiro, as mulheres ainda estão em desvantagem em relação aos homens. No ano de 2010, cerca de 39 milhões delas trabalhavam com atividades remuneradas. O número de homens era de 53 milhões. Porém, a proporção de mulheres que exercem tarefas remuneradas ela vem aumentando. E, provavelmente, talvez no censo de 2021 ou de 2030 seja igual à dos homens. A razão que impele as mulheres ao mercado de trabalho, ou seja, que leva as mulheres ao mercado de trabalho, são, por um lado, as mesmas que determinam o aumento de adolescentes ou às vezes até de crianças trabalhando no Brasil, ou seja, para complementar a renda familiar, que em muitos casos a mulher é a cabeça da família, chefe de família, e o desemprego, a ausência do homem, mas, por outro lado, também reflete maior atuação das mulheres, que vem objetivando maior independência e as mesmas oportunidades que os homens. O fato da participação feminina no mercado de trabalho ser relativamente pequena, tendo em vista que a proporção de mulheres é maior do que a de homens no Brasil, isso não quer dizer que as mulheres geralmente trabalham menos que os homens. Elas normalmente realizam maior parte das atividades domésticas e essa função de dona de casa não é computada nas estatísticas. Então, as mulheres, além de trabalharem fora de casa, trabalham muito dentro de casa em atividades não remuneradas, E mesmo quando a mulher trabalha fora, ela continua a exercer suas atividades domésticas, o que configura aí trabalho dobrado.
Vamos analisar a tabela da participação das mulheres na força de trabalho no Brasil aí de 1940 a 2010. Então temos aí a década, né, o ano e a proporção de homens e mulheres no mercado de trabalho. Então em 1940 nós percebemos aí que a maior parte das pessoas empregadas, né, da força de trabalho era de homens, 81% contra 19% de mulheres que trabalhavam. Em 1960, né, 82,5% de homens contra 17,5% de mulheres no mercado de trabalho. Em 1980, 73% dos homens e 27% das mulheres. E no ano de 2010, chegamos à marca de 56,5% de homens no mercado de trabalho contra 43,5% de mulheres. Chegou a hora de testar seus conhecimentos. Você pode fazer pesquisas e consultas para realizar com sucesso as atividades da semana. Atividade 1. É comum existir uma proporção de mulheres maior que a de homens na população total de um país. Quais são os fatores que auxiliam na composição desses dados? Por que as mulheres normalmente vivem mais que os homens? Então, dê aí a sua resposta. 2. O que os números da tabela Brasil, participação das mulheres na força de trabalho, que nós analisamos anteriormente, revelam sobre a participação da mulher no mercado de trabalho no período de 1940 a 2010 e sobre a participação dos homens? Então, aquela tabela nos mostra, né, o crescente número de mulheres que vem entrando no mercado de trabalho, né, em relação aos homens. Atividade 3. De acordo com o último recenseamento realizado no Brasil, as mulheres têm maior escolaridade, ou seja, estudaram mais. Porém, em média, os salários são menores que os dos homens. Por que hoje ainda existe essa diferença, não é? Em sua família ou no lugar onde você vive, ocorrem tais desigualdades? Comente como se manifestam. Então, existe diferença salarial entre homens e mulheres próximo de você? Você conhece essa diferença? Faça um comentário. Atividade 4. Você sabe o que é misoginia? Leia o texto, observe a charge e responda. A misoginia é um sentimento de aversão patológico pelo feminino, que se traduz em uma prática comportamental machista, cujas opiniões e atitudes visam o estabelecimento e a manutenção das desigualdades e da hierarquia entre os gêneros, corroborando a crença de superioridade do poder e da figura masculina pregada pelo machismo. A charge tem aí um diálogo entre uma menina e um menino. Ela pergunta: Denis, você é um cara machista? No que ele responde: claro que não, Lilica. Você sabe que eu sou super moderno? E que pergunta? Aí, né, no pensamento, ele vai pensar: tinha que ser pergunta de mulher. Dos cargos administrativos ou executivos, né, diretores, gerentes, presidentes de empresas, que geralmente são bem mais remunerados, as mulheres ocupam apenas cerca de 20% do total. Com essa informação e com a leitura e interpretação do texto e da charge, qual a sua opinião sobre o que foi estudado nessa semana? Você concorda que o feminismo não é a tentativa de superioridade e sim de igualdade entre os gêneros? Anote suas conclusões. Então é uma resposta pessoal. 5. Agora você é o artista. Faça uma charge ou história em quadrinhos que mostre a igualdade entre os gêneros e todas as possibilidades que a mulher pode ter no mercado de trabalho e na vida. Seja bastante criativo. Finalizamos aqui mais um plano de estudo tutorado de geografia. Não se esqueça de se inscrever no canal e indicar para seus amigos. Bons estudos, estou à disposição no WhatsApp de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30, para sanar suas dúvidas. Até a próxima semana.